A paz do Senhor, irmãos, aqui é o pastor Gil Ferraza, da Igreja de Jesus Cristo, Filho de Davi, na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. E hoje estamos aqui novamente para compartilharmos a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é o próprio Deus falando conosco, é o Espírito Santo nos guiando em como nós fazemos a vontade do Senhor, em como andarmos debaixo da obediência do Senhor e em como colocarmos em prática a palavra de Deus na nossa vida. A palavra de Deus é a verdadeira revelação que o ser humano precisa para que ele possa ser guiado por Deus em tudo que ele precisa fazer. E hoje eu gostaria de estar estudando com os irmãos a carta de Atos dos Apóstolos, do versículo 10, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 4, que está escrito assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, nós vemos aqui no livro de Atos dos Apóstolos que é apresentada a nós a história do centurião Cornélio. E o que foi que o centurião Cornélio fez para que a salvação chegasse até a sua vida? Mas antes de falarmos deste homem valoroso, uma pergunta é necessária: o quanto você está desesperado procurando por salvação? Você tem certeza da tua salvação? Você tem certeza que se você morrer hoje, você está salvo? Você tem certeza que se hoje houver o arrebatamento da igreja e Jesus vir buscar a sua igreja, você está salvo? O quanto você está disposto a se comprometer com Deus para que uma mudança necessária aconteça na sua vida? Nós temos notado, irmãos, que os cristãos têm procurado atalhos para buscar ao Senhor, pensando que estão fazendo isso da maneira certa. As pessoas têm procurado atalhos para buscar ao Senhor, mas não têm procurado a Bíblia. E por isso que muitos ainda são meninos na fé, imaturos na fé. E nós sabemos que para que possamos ser vitoriosos, além de nós orarmos e falarmos com Deus, nós precisamos ter conhecimento da palavra de Deus. E havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. E também Cornélio, ele dava muitas esmolas ao povo. E ele orava continuamente a Deus. É exatamente isso que a palavra de Deus vem nos ensinar. Cornélio, ele era um soldado, um centurião do regimento italiano. Ele e toda a família eram piedosos, quer dizer, religiosos, pessoas que respeitavam a religião. Só que nós sabemos que Jesus Cristo nunca veio trazer uma religião. Jesus veio trazer salvação. E quem é cristão
não é religioso. Quem é cristão é servo de Deus. E a Bíblia diz que toda a família de Cornélio e o próprio Cornélio, eles eram muito tementes a Deus. Quer dizer, respeitosos e obedientes. Cornélio lhe dava muitas esmolas, o que significa que ele entendia que o reino de Deus precisava do esforço dele, das esmolas dele, da obra das mãos dele, para que ele pudesse ser abençoado. E além disso, a Bíblia diz que Cornélio ele orava continuamente ao Altíssimo. E o texto sugere também que Cornélio e a sua família, eles jejuavam. A oração constante, irmãos, também precisa do jejum. E Cornélio fazia isso. Além de orar, ele jejuava. E qualquer pessoa que ora muito, com certeza também jejua muito. Porque a oração anda junto com o jejum. Porque o jejum ele é feito quando a nossa carne está mais forte do que o nosso espírito. E nós estamos quase pecando, quase caindo em tentação, quase desagradando a Deus. E então, junto com a oração, nós jejuamos para fazer com que o nosso espírito fique mais forte do que a nossa carne. Cornélio, ele estava um certo dia orando e numa visão um anjo lhe disse para chamar Pedro, para que ele viesse até a sua casa e pregasse o evangelho para ele e para toda a sua família. Então, nós vemos que a primeira qualidade de Cornélio é que ele jejuava e orava. E a segunda qualidade de Cornélio é que ele estava pronto para ouvir a Deus. Tanto é que ele pediu que Pedro fosse pregar o evangelho para ele na sua casa. E quando Pedro chegou, toda a família de Cornélio se reuniu para ouvir Pedro falar da parte de Deus. E sabe o que Pedro pregou para Cornélio na casa dele? A Bíblia, a palavra de Deus, que naquela época era em pergaminhos. E lá, nesta pregação, Pedro diz para todos da família de Cornélio assim: agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor mandou nos dizer. Ou seja, Pedro falou que através da pregação da palavra de Deus, o Senhor falaria com aquela família e falaria com Cornélio. Então, irmãos, importa dizer que ouvir a palavra do Senhor é estar pronto para obedecer. Pois nós vivemos um tempo que parece até que as pessoas estão ouvindo a palavra de Deus como um entretenimento. As pessoas ouvem a palavra de Deus dando risada. As pessoas ouvem a palavra de Deus fazendo afazeres ao mesmo tempo. As pessoas vão na igreja ouvir a palavra de Deus, mas quando a palavra é pregada, preferem ficar conversando do lado, não escutando a palavra e ainda atrapalhando aquele que quer escutar. Então nós vivemos um tempo hoje que parece que as pessoas estão ouvindo a palavra de Deus com entretenimento, dando risada, se divertindo. E aí que o diabo aproveita, rouba a palavra nunca entra na mente da pessoa, entra por um ouvido e sai pelo outro, e então essa pessoa nunca se converte. Porque enquanto a palavra não entrar no coração, enquanto a palavra não fazer uma mudança de vida na pessoa, a pessoa não se converte. A pessoa fica 20, 30 anos na igreja e nunca se converte, porque ela nunca dá atenção para a palavra. Nunca a palavra consegue fazer o efeito da regeneração na pessoa, através da pessoa do Espírito Santo. E a palavra de Deus, irmãos, é vida ou morte
para quem a ouve. E a palavra de Deus é uma questão de perdição para a pessoa ir para o inferno, para a sua alma ir para o inferno, ou de salvação para a sua alma ir para o céu. Então, vemos que a primeira qualidade de Cornélio é que ele jejuava e orava. A segunda qualidade é que Cornélio estava pronto para ouvir a palavra de Deus. E a terceira coisa importante que acontece nessa visita de Pedro à casa de Cornélio é que Cornélio recebeu o Espírito Santo. Pedro começou a pregar uma palavra que aparentemente não tinha nada de anormal, e o Espírito Santo veio sobre a vida de Cornélio, sobre a vida da sua família, e foi derramado do poder do Espírito Santo em todas as pessoas que ouviam a pregação do apóstolo Pedro. A palavra de Deus diz lá em Atos capítulo 10, versículo 44, que enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Enquanto Pedro pregava a palavra dentro de uma casa, o Espírito Santo desceu sobre todos aqueles que estavam ouvindo a palavra de Deus. E qual era, irmãos, o diferencial de Pedro? Lendo o livro de Atos, onde está registrado o que Pedro diz, notamos que não havia ali nada que denunciasse um derramamento do Espírito. Qual era o diferencial de Pedro, que não estamos vendo mais hoje em nossas igrejas? Os Pedros que pregam a palavra de Deus, os Pedros que vão pregar a palavra de Deus nas casas, os Pedros que conhecem a palavra de Deus. Nós ouvimos a toda hora muitas mensagens, mas por que o Espírito Santo não está sendo mais derramado como antes? O que está faltando? Sabe o que está faltando? Pregação da palavra de Deus, assim como Pedro fazia. A fala de Pedro realmente não tinha nada de anormal. A diferença não estava na fala de Pedro, mas em Pedro, no conhecimento que Pedro tinha, naquilo que Pedro recebeu de Jesus. E é exatamente isso que falta na geração de hoje. Falta homens como Pedro, falta pregadores da palavra de Deus, e falta pregadores que tenham a santidade de vida que Pedro tinha. Porque a Bíblia diz que onde Pedro passava, até a sua sombra curava. E eu quero aqui, irmãos, definir santidade não só como a ausência de pecado, mas como comprometimento com Deus, obediência a Deus, fidelidade a Deus. E a geração de hoje não parece estar comprometida com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Os pregadores pregam e o povo sai do culto do mesmo jeito que entrou. As pessoas escrevem e o que falam não nos toca, não nos transforma, não mexe conosco, não nos muda em nada. Estamos 20, 30 anos dentro da igreja e você não vê conversão, você não vê mudança de vida, você não vê reavivamento dentro da igreja. Temos visto até mesmo os pastores pregando sem unção, sem poder, sem santidade, sem comprometimento com Deus. E então a unção fica retida. Irmãos, Deus não mudou. Ele ainda quer salvar, quer curar, quer ensinar e levar para o céu. Porém, parece que nós não estamos o suficientemente desesperados para sermos salvos, mudados, abençoados. A nossa entrega é superficial, é fraca. Até falamos de Jesus, cantamos, pregamos, escrevemos, mas sem unção, sem poder. A palavra parece que em nossa geração não tem mais poder. A salvação que nós precisamos tem nome e endereço. Chama-se unção do Espírito Santo. Chama-se
graça de Deus. Nós e a nossa casa necessitamos urgentemente, não é de dinheiro, não é de bens ou de um carro novo para ser feliz. Nós necessitamos do Espírito Santo. Falta unção na vida dos cristãos, falta enchimento do Espírito Santo, falta conhecimento da palavra de Deus, falta comprometimento com a igreja do Senhor. Hoje em dia, resolvemos as coisas sem orar o suficiente para saber se o Espírito Santo está ou não nesse negócio. Resolvemos ou não resolvemos sem Deus? E se estamos sem Deus, então estamos vivendo na carne, na nossa velha natureza, e resolvendo tudo do nosso jeito. E aí, só acontece na nossa vida frustração. Porque do nosso jeito não funciona. Só funciona do jeito de Deus. O Espírito Santo, irmãos, é o diferencial da geração do Novo Testamento. O Espírito Santo é o diferencial que existia na vida do apóstolo Pedro. Não há meio termo. Ou você tem o Espírito Santo ou você não tem. Ou você conhece a palavra de Deus ou você não conhece. Cornélio e a sua casa oravam, jejuavam, eram religiosos, temerosos, obedientes, davam esmola aos pobres, ouviam a palavra, e o conjunto de tudo isso fez vir sobre eles o derramamento do Espírito Santo. Mas o derramamento do Espírito Santo só veio quando Pedro pregou para eles. Quando Pedro fez eles conhecerem a palavra de Deus. Quando Pedro, cheio do Espírito Santo, faz com que o Evangelho venha até os ouvidos de Cornélio e da sua família. Irmãos, note que antes do dom de línguas e a interpretação vir a eles, já havia o dom da visão de revelação. E a revelação vem quando a pessoa escuta a palavra de Deus. E quem muito conhece a palavra de Deus, muito mais revelação tem do Espírito Santo na sua vida. Cornélio e sua casa foram tocados pelo mesmo Espírito Santo que lhes mandou que um anjo fosse até eles. Cornélio tinha que chamar o apóstolo Pedro, para que o apóstolo Pedro pregasse para eles, lá na casa deles. Será, meu irmão e minha irmã, que a sua casa precisa ser salva, literalmente ou espiritualmente? Será que a sua casa está cheia do Espírito Santo ou não? Será que você está cheio do Espírito Santo ou cheio apenas de religiosidade? Pelo que temos visto e ouvido diariamente, Satanás está atacando como nunca as famílias, destruindo as famílias, destruindo os casamentos, destruindo a vida dos filhos, nos vícios, na prostituição, destruindo as famílias no adultério. Os lares estão sofrendo pela decadência de valores morais e espirituais no meio de uma sociedade pecadora, que através da televisão e dos meios da mídia só ensinam para as pessoas aquilo que não presta e aquilo que não edifica em nada a vida de uma pessoa. Irmãos, é verdade dizer que o que nos acontece para que não sejamos cheios do Espírito Santo é falta de fé e falta de conhecimento da palavra de Deus. Existe um ataque de Satanás orquestrado, diário, metódico, maligno contra toda a raça humana. E todos nós estamos sofrendo, e parece que cada dia mais nós sofremos mais do que o dia anterior, porque damos brechas para Satanás entrar dentro do nosso lar, através do pecado, através da desobediência,
através de fazermos coisas que desagradam a Deus. Não temos mais compromisso com Deus. As pessoas não têm mais compromisso com a igreja do Senhor. As pessoas não procuram mais conhecer a palavra de Deus. E é por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que hoje nós precisamos, sim, ser como Cornélio, que orava, que jejuava, que dava as suas esmolas, mas de nada adianta isso se nós não estivermos prestando culto a Deus na casa do Senhor e escutando a pregação do Evangelho e aprendendo cada vez mais da palavra de Deus e nos enchendo cada vez mais da unção do Espírito Santo. É por isso que precisamos congregar, é por isso que precisamos escutar pregações. Veja, a casa de Cornélio e a sua família se encheram do Espírito Santo depois que Pedro pregou a palavra de Deus. Vemos claramente na Bíblia que o Espírito Santo se manifestou e encheu a casa de Cornélio e a sua família depois da pregação da palavra do Senhor. Precisamos, irmãos, ouvir mais a palavra do Senhor. E não apenas ouvir, mas aprender. E não apenas aprender, mas estar mais perto de Deus. E não apenas estar mais perto de Deus, mas praticar aquilo que aprendemos. Praticar aquilo que escutamos. Deixar que o Espírito Santo venha nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, quando nós ouvimos a palavra de Deus e deixamos que essa palavra mude a nossa vida, mude a nossa mente, mude o nosso comportamento. Então, abra a tua casa para que mais Pedros entrem para pregar o Evangelho. Que a tua casa seja cheia do Espírito Santo, através da pregação do Evangelho. Que você receba de bom grado a palavra de Deus, assim como Cornélio recebeu, assim como a sua família recebeu. E a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus, que você possa a partir de hoje se apaixonar pela palavra de Deus, se apaixonar pela pregação da palavra de Deus, se apaixonar pelo conhecimento dessa palavra, e que principalmente você coloque em prática tudo aquilo que você aprendeu, e que a tua casa e a tua família seja cheia do Espírito Santo, assim como foi a casa de Cornélio e assim como foi a família de Cornélio. Amém? Cornélio foi salvo, a sua família foi salva, eles foram cheios do Espírito Santo, porque receberam de bom grado a palavra de Deus. E eu te convido nesse dia, meu irmão e minha irmã, a receber de bom grado essa palavra, para que você seja cheio do Espírito Santo, para que a tua casa seja cheia do Espírito Santo, para que a tua família seja cheia do Espírito Santo. Então eu quero convidar você a fazer uma oração junto comigo, e que possamos nós agora, juntos, ser cheios do Espírito Santo, receber a graça de Deus e recebermos a salvação do Senhor. Possamos receber a presença de Deus e possamos sentir que o Espírito Santo fala ao nosso coração. Então, você que foi tocado por essa palavra, você que quer ser cheio do Espírito Santo, assim como Cornélio foi, e você que quer tomar uma decisão de, a partir de hoje, estar mais perto do Senhor, através de conhecer mais a palavra do Senhor,
Então eu gostaria de convidar você a fazer uma oração junto comigo. Ore assim comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu te peço, meu Deus, que assim como aconteceu na vida de Cornélio e da sua família, aconteça na minha vida. Assim como Cornélio e a sua família foram cheios do Espírito Santo, que eu também seja cheio do Espírito Santo, que a minha casa seja cheia do Espírito Santo, que a minha família seja cheia do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, assim como Cornélio recebeu a palavra de Deus, eu também recebi a palavra de Deus nessa noite, nesse dia. Então, meu Deus, enche a minha vida do Espírito Santo, derrama da tua graça sobre a minha vida, muda a minha vida assim como o Senhor mudou a vida de Cornélio, e me dá um coração doador, assim como Cornélio tinha, aonde o Senhor diz que ouviu a sua oração e também viu as esmolas que ele estava dando àqueles que precisavam. Que eu possa ter também um coração doador, assim como Cornélio tinha. E nesse momento, meu Deus, eu falo o teu nome completo, recebo Jesus Cristo como meu único e exclusivo Salvador. E eu creio que através de receber Jesus Cristo na minha vida, eu vou ser cheio do Espírito Santo, assim como Cornélio e a sua família foi. E nesse momento, meu Deus, eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, meu irmão e minha irmã, deixe eu orar por você, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a casa de Cornélio e a sua família foram cheios do Espírito Santo depois que Pedro pregou. A palavra de Deus diz, depois que Pedro pregou a palavra de Deus, Cornélio, a sua família e a casa de Cornélio foi cheia do Espírito Santo. Pai, assim como Pedro fez, eu fiz. Eu preguei a tua palavra. E o mesmo Espírito Santo que encheu a casa de Cornélio é o mesmo Espírito Santo que agora está enchendo esse homem e essa mulher que está escutando essa palavra. Pai, não deixe que essa palavra volte vazia. Não deixe que o diabo roube a palavra dos ouvidos desta pessoa, mas que o Espírito Santo leve para o coração e haja transformação na vida desta pessoa. Ô Pai amado e Pai querido, eu te peço que do mesmo jeito que a vida de Cornélio foi transformada, a vida deste homem, desta mulher, também seja transformada. Ô Pai amado e Pai querido, do mesmo jeito que a família de Cornélio foi abençoada, eu te peço que a família deste homem e desta mulher também seja abençoada. Do mesmo jeito que a casa de Cornélio foi abençoada, eu te peço que a casa deste homem e desta mulher que escutou essa palavra seja abençoada. Pai amado e Pai querido, socorre aqueles que precisam de um milagre. Entra com providência. Entra, meu Pai, com o teu socorro, com o teu milagre, com a tua bênção, meu Pai. E transforma a vida, meu Pai, dessas pessoas que escutam essa pregação. Oh, meu Deus, que essa
pregação seja, meu Pai, uma forma do Espírito Santo manifestar o seu poder, meu Deus. E poder, meu Pai, trazer as bênçãos para as casas, para os lares, para os familiares, para os pais, para as mães, para os filhos, para as filhas. Ó Deus Todo-Poderoso de Israel, em nome do Senhor Jesus, abre as portas que estão fechadas, cura aqueles que estão doentes e enfermos, tira do vício aqueles, meu Pai, que são viciados em bebida, cigarro, drogas, prostituição, aqueles que são viciados no consumismo, que gastam mais do que ganham e vivem endividado. Oh Deus Todo-Poderoso, transforma a vida das pessoas através da pregação do Evangelho, assim como o Senhor transformou a vida de Cornélio e da sua família. É o que eu oro nesse dia, em nome de Jesus Cristo. Amém. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com este homem, com esta mulher, com esta família